Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos ao Centro de Explicações Dr. No em Alcântara. Hoje é uma aula também sobre probabilidades, técnicas de contagem e vamos começar por fazer um resumo daquilo que nós já aprendemos. Bem, então, o que é que nós temos? Portanto, vamos ter, pois, arranjos e combinações. Vamos primeiro ao primeiro ponto. Arranjos. Ok? E dos arranjos aprendemos que temos arranjos completos, ou simples. Portanto, são as duas situações que temos de arranjos. Temos arranjos completos ou simples. Como é que nós representamos os arranjos completos? Arranjos de NPP e os arranjos simples também é os arranjos de NPP. Como é que diferenciamos? Com uma plica aqui. Pomos uma plica aqui nos arranjos completos. Aqui é que é igual? Este é o N levantado a P. E se nós recordarmos, eu vou pôr aqui a vermelho, pode haver repetição, ok? Pode haver repetição. É como o lançamento do dado. Quando a gente lança o dado e sai a fase 6, depois quando lançarmos outra vez o dado, onde podemos remover a fase 6 do dado. E conta a ordem. Uma coisa é ser o 1 e depois o 6, outra coisa é ser o 6 e depois o 1. Conta a ordem. Okay. Agora, nos arranjos simples, é obrigatório que o N seja maior ou igual ao P. E então vamos ter duas situações distintas. Okay? Vamos ter a situação em que o N é igual ao P, ou seja, em que nós temos os arranjos de N, N é N, que é a mesma coisa que ter permutações de N, são as permutações, que é igual ao N fatorial. Portanto, são as chamadas permutações. Permutações. Quando N é maior que o P, então ficamos com os arranjos de NPP e temos depois a fórmula N fatorial sobre N menos P fatorial. Ok? E agora vamos pôr o que caracteriza. E vou pôr a vermelho porque caracteriza tanto um como o outro. Portanto, não pode haver repetição. E conta a ordem. Okay. O exemplo que nós vimos foi das permutações. Era aquela história de ter 10 pistas de natação e quantas possibilidades diferentes tínhamos de classificações, que é o 10 fatorial. Só uma pessoa pode ficar em primeiro lugar e qualquer uma das 10 pessoas podia ficar em primeiro lugar. Depois em segundo ficava uma das 9 pessoas restantes e depois 8, 7, etc, etc. Aqui já era quantas situações também tínhamos, portanto também numa piscina 10 pistas, não é? Uma final de natação dos Jogos Olímpicos, quantas possibilidades tínhamos para ouro, prata e bronze, e aqui só nos interessavam, portanto, os 3 primeiros lugares, daí que a gente punhamos 10 possibilidades para o primeiro, 9 para o segundo, 7 para o terceiro e ficávamos por aqui. Exatamente o N menos P fatorial está a retirar, portanto, aqueles casos que não nos interessam. Era 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, ou seja, só me interessava o 10, o 9 e o 8, porque a partir do 7, 6, 5 não me interessa porque não receberam nenhuma medalha. Portanto, é isso, basta ver a aula anterior para verem estas situações. Agora, temos depois, para concluir este resumo, temos depois as combinações. Combinações. E representam-se por combinações de N, PP e o N
é sempre maior ou igual ao P. Em termos de fórmula, combinações de NPP é N fatorial sobre N menos P fatorial vezes ainda P fatorial. Ou seja, não é mais do que os arranjos simples, ok, a dividir pelas permutações dos P elementos, ou seja, as trocas entre eles retiram-se. Portanto, vamos então colocar as características que tem. Portanto, não pode haver repetição. E aqui não conta a ordem. Ok? Vamos fazer só alguns exercícios. Ok? Vamos ver, portanto, isto aqui a funcionar. Portanto, temos aqui o apontamento feito, os arranjos e das combinações. E eu vou dar aqui alguns exemplos para nós aplicarmos, portanto, a questão dos arranjos e das combinações. Ok? Então vamos lá ver. Temos aqui, primeiro ponto, quantas possibilidades temos, portanto, quantas possibilidades temos para arrumar em 3 compartimentos, para arrumar em 3 compartimentos um iogurte de morango e um de ananás. Um iogurte de morango e um de ananás, ok? Então temos 3 compartimentos, imaginem que eles são iguaizinhos e vamos colocar então os iogurtes de ananás e de morango, ok? Vamos ver então quantas situações nós temos. Como é que eu penso que a aplicação dos arranjos e das combinações depende de exercício para exercício. Isto significa que às vezes pode nos ajudar, outras vezes a gente acaba por não utilizar e às vezes até se aplicavam, mas é de exercício para exercício. É assim, se eles nos ajudarem a fazer as contagens, nós aplicamos. Agora, se nós conseguimos fazer as contagens por nós próprios, às vezes é a melhor forma de resolver. Portanto, aqui não há dúvida que são através das técnicas de contagem, os arranjos e as combinações. De qualquer maneira, eu vou-vos mostrar como é que eu penso, porque há exercícios que a gente tem que aprender a pensar de forma ordenada e organizada. E então, se eu não soubesse as técnicas de contagem, ok, eu teria de começar a experimentar. Então, o que é que eu fazia? Portanto, eu faria da seguinte maneira. Portanto, deixava o último espaço em branco e punha ananás, morango. E com o último espaço em branco trocava morango com ananás. Ok? Por conta a ordem. Agora vou deixar o penúltimo espaço em branco. Ok? E tenho ananás, morango. E aqui troco morango, ananás. E agora vou deixar o primeiro espaço em branco. E tenho ananás, morango e aqui morango, ananás. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades diferentes. Como veem, não há repetição, porque eu só tenho iogurte, ananás e um de morango, e a ordem conta. Portanto, estamos perante os arranjos simples. Portanto, é arranjos. Tenho 2 iogurtes para pôr em 3 compartimentos. Se nós puséssemos na máquina de calcular, se a gente recordar como é que se coloca, tenho aqui a Casio. Ok, e vamos então 3 arranjos. Temos que ir aqui às opções, às probabilidades. Não se esqueçam de arranjar o P 2 a 2 e temos aqui então as nossas 6 possibilidades. Ok, não se esqueçam que estivermos a lidar com os fatoriais, portanto seria 3 fatorial sobre
3 menos 2 fatorial, ou seja, 3 fatorial sobre 1 fatorial. 1 fatorial é 1, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, portanto isto ficava só 6, ok? Muito bem. Vamos agora considerar, portanto, outra situação de quantas possibilidades temos para arrumar em 3 compartimentos, a mesma coisa. Portanto, quantas possibilidades diferentes temos para arrumar em 3 compartimentos dois iogurtes naturais. Portanto, os 2 iogurtes naturais eu já não noto a troca. Portanto, é igual, tenho 1, 2, 3 compartimentos, mas tenho 2 iogurtes naturais. Agora, é assim, aquela história de não haver repetição significa que eu tenho 2 iogurtes e não posso pôr um terceiro iogurte igual a este. Não há repetição, este ponho num sítio, este ponho no outro e não posso repetir outra vez, só tenho estes 2. Portanto, é preciso perceber esta história de não haver repetição, ok? Neste caso eu tenho 2 e poderei colocar os 2. A ideia, eu posso repetir o n. Posso repetir o n porque eu tenho 2 n's para colocar. Portanto, tenho 2 iogurtes naturais. Eles não aparecem do céu, são aqueles 2 e acabou-se. Mas se eu trocar a ordem deles, eu não noto. Como é que eu poderia contar sem ter em conta se é combinações ou arranjos? Portanto, imaginem, vou deixar o último espaço em branco e ficava com natural. Reparem que agora, ao contrário daqui de cima, que eu tenho a troca, não tenho, porque se eu trocar estes 2 fica tudo a mesma, porque não se nota a troca dos iogurtes, ok? Porque são os 2 naturais, são os 2 exatamente iguais, portanto o aspecto é igual, é como se pensassem, vou tirar uma fotografia, portanto fica igual. Natural, portanto é o último espaço que fica em branco, é o espaço do meio que fica em branco, portanto isto é só para vocês organizarem a vossa mente. E depois é o primeiro que fica em branco, portanto eu só vou ter 3 situações distintas que podia, portanto, representar assim e dizer, olha, tenho 3 situações diferentes, estavam aqui elas demonstradas. Mas posso utilizar as combinações, porque eu acabo por ter 3 compartimentos para pôr 2 iogurtes naturais, portanto não conta a ordem, não há repetição. Pronto, e punha aqui na máquina e então punha 3C2 e daria igual a 3, okay? De outra forma, se eu não tivesse máquina de calcular, eu utilizaria a fórmula. Então era 3 fatorial sobre 3 menos 2 fatorial, que são os arranjos, mas ainda tenho que fazer vezes 2 fatorial. Então, aqui 3 fazia 3 vezes 2 fatorial, eu posso parar o fatorial onde eu quiser. Aqui fica 1 fatorial vezes 2 fatorial, ok? E aqui o 2 fatorial corta com o 2 fatorial e fico só com 3. E cá tenho as 3 situações. Algo também que se costuma mostrar, portanto, aos alunos também, quando estamos a explicar este tipo de situação, portanto, tem a ver com o seguinte. Portanto, 10 amigos encontram-se para jantar. Quantos cumprimentos se fazem? Portanto, eles vão se cumprimentar uns aos outros. Quantos cumprimentos se fazem? Quantos cumprimentos terão de efetuar? Partindo do princípio que só se cumprimenta 2 pessoas uma vez, não é? Um ao outro só se cumprimenta uma vez. Terão de efetuar. Vamos ver, isto é um exemplo em que dá trabalho eu imaginar 10 pessoas diferentes, eu tinha que pôr letras, por exemplo, ou números, dava trabalho, era como se tivesse números, era a pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora tinha que ver os comprimentos todos, 1 com a 2, 1 com a 3, 1 com a 4, 1 com a 5, 1 com a 6, 1 com a 7, 1 com a 8, 1 com a 9, 1 com a 10.
depois é 2 com a 3, 2 com a 4, portanto isto em termos de organização, para vocês verem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a pessoa 10, ok? Portanto, se eu não soubesse nada de combinações nem arranjos, a minha organização seria feita desta maneira: 1 comprimenta 2, 1 comprimenta 3, 1 comprimenta 4 e assim reticências até o 1 que comprimenta o 10. E depois vou andando para a frente. Depois é o 2. O 2 vai complementar o 3, o 2 vai complementar o 4, o 2 vai complementar o 10 e depois passaria para o 3, ok? O 3 complementa o 4, reparem que as pessoas não se complementam aos próprios, e depois 3 complementa o 5 e o 3 complementa o 10, mas nunca mais vou sair daqui, okay? Pronto, mas consegui arranjar aqui um esquemazinho em que não me ia faltar nada. E agora vocês dizem, tá, e o 2? E trocar a ordem não pode, porque quando o 1 complementa o 2 já complementa o 1. Então, afinal de contas, eu tenho 10 coisas combinadas 2 a 2. Ou seja, são todas as combinações 2 a 2 que eu tenho. Então, é isto que me permite, portanto, eles vão se complementar, não vai haver repetição, não é? O 1 não pode complementar ele próprio, não é? Isso é o que não vai haver repetição, e a ordem não conta, porquê? Porque o 1 complementar o 2 ou o 2 complementar o 1 é a mesma coisa, já ficam complementados, portanto, eu tenho 10 combinações 2 a 2. Pronto, e agora tenho hipótese de pôr na máquina 10C2, que dá 45 comprimentos. Já viram o trabalho que eu ia ter, mas chegava lá. São 45 comprimentos, ou então, portanto, em termos de fórmula, é o 10 fatorial, imagina que não tem máquina, sobre 10 menos 2 fatorial. Isto serão os arranjos, se fossem arranjos, mas vezes 2 fatorial, estou ainda a dividir pelas trocas. Então, eu sei que isto vai dar 8 fatorial, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o 10 vezes 9 vezes o 8 fatorial. Aqui tenho 8 fatorial, vezes 2 fatorial. Aqui corto o 8 com o 8, 10 vezes 9 dá 90, 2 fatorial é 2, 90 a dividir por 2 dá igual a 45. Ok? O único caso que falta, portanto, temos o lançamento do dado, portanto, um dado é lançado 4 vezes quantos resultados diferentes podemos ter, portanto, resultados em termos das várias sequências de números. Vamos ter, portanto, resultados, sequências, não é? Sequências de números, ok? Então, é assim, o primeiro lançamento eu tenho 6 possibilidades, no segundo eu tenho outras 6 possibilidades, depois tenho outras 6 e depois tenho outras 6, ou seja, era 6 à quarta, ok? Portanto, são os arranjos completos de 6, 4 a 4, ok? Seria isto aqui assim, portanto, posso pôr na máquina 6, chapéu 4 e dava 1296 possibilidades. Reparem que isto não há nenhum sítio para eu colocar na máquina, não é? Portanto, tenho que saber que é recorrendo às potências, não é? Que eu consigo fazer. Portanto, aqui não posso esquecer que eu tinha, porque é que eu tenho estas possibilidades? Porque eu tenho 1, 2 até ao 6, depois por cada um destes eu tinha mais 6 possibilidades, depois por cada um destes mais 6 possibilidades e depois novamente por cada um destes mais 6 possibilidades. Se eu fosse fazer os cálculos todos, é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, ok? E teria aqui então as várias sequências 1, 1, 1, 1 e acabaria no final no 6, 6, 6, 6 e tinha todos os outros resultados ou sequências possíveis pelo meio. Ok? Muito obrigado pela vossa atenção, desejo a todos um bom estudo. O meu nome é Jorge Santos.